Graça e paz, amados. Agora, nesse mês de julho, nós recebemos pelas notícias a morte de Preta Gil, filha do cantor Gilberto Gil, que morreu aos 50 anos de idade, vítima de câncer no intestino. Estava em Nova York se tratando e 2 meses depois, 2 meses e meio depois do anúncio do seu tratamento, ela acabou vindo a óbito. E Gilberto Gil, ele fez algumas declarações que eu considerei interessantíssimas. Eu quero fazer um react aqui. Bom, Gilberto Passos Gil Moreira nasceu em Salvador em 1942. Todos nós brasileiros sabemos que ele é um cantor, compositor, músico, político e escritor brasileiro. Com uma carreira de mais de 6 décadas, é conhecido pela sua relevante contribuição com a música brasileira e por ser vencedor de prêmios como o Grammy Awards, Grammy Latino, galardoado pelo governo francês com a Ordem Nacional do Mérito. Em 99 também ele foi nomeado Artista pela Paz pela Unesco e também foi embaixador da ONU para Agricultura, Alimentação, foi ministro da Cultura do governo Lula entre 2003 e por meados de 2008 e tem mais de 50 álbuns lançados. Enfim, esse cantor ele incorpora aí uma gama eclética das suas influências, incluindo rock, gêneros tipicamente brasileiro, música africana, funk, música disco, reggae, e ele foi eleito aí em 2021 para a Academia Brasileira de Letras. E aí eu discordei veementemente, porque os critérios eram outros, né? Até a Miriam Leitão, essa jornalista da Rede Globo aí, também foi incluída aí nessa Academia Brasileira de Letras. Pasmem vocês. Mas, dando esse currículo de Gilberto Gil, eu quis mostrar que ele é um homem inteligentíssimo. Inteligentíssimo, ele é um erudito, uma pessoa de altíssimo nível intelectual. Mas eu percebi a grande dificuldade, o desconhecimento dele relativo às escrituras, embora em algumas das suas músicas ele insira ali temas religiosos. E em entrevista à CNN Brasil, ele conjecturou sobre a morte, depois do falecimento da sua filha. Ele fez algumas conjecturas sobre a morte, teceu indagações importantes que todo ser humano deveria fazer e se atentar às respostas. Vamos ouvir o que ele disse? Sempre em consideração isso, que a morte faz parte da vida. Como será, enfim, esse instante final, enfim, ainda haverá dor, haverá sofrimento, como evitar, como fazer, o que é que eu posso fazer agora para que a hora da minha morte seja um momento digno da minha vida, enfim, da minha alegria de viver. Então as minhas preocupações são essas. Como é que eu antecipo hoje da melhor forma possível esse momento que vai chegar em algum instante da minha vida, mas levando sempre em consideração isso, que a morte faz parte da vida. Vocês ouviram aí. Agora eu vou repetir o vídeo e vamos pausando para responder biblicamente as questões que ele fez. Eu repito aqui, Gilberto é um homem inteligentíssimo por tudo que produziu, mas eu posso afirmar, pelo contexto de suas perguntas, que ele não leu ou leu pouco a Bíblia. Se ele tivesse lido, se tivesse feito a leitura bíblica com a devida e merecida atenção, pela sua sensibilidade literária, pela sua inteligência e sensibilidade ao texto, já saberia a resposta das perguntas que ele formulou, certo? Ele cantou, inclusive, uma música chamada Tempo Rei, e que ela diz assim: Tempo Rei, ó Tempo Rei, ó Tempo Rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei, Mãe Senhora do Perpétuo socorrei. Ora, se, Gilberto Gil, você quiser saber o que o Pai escreveu, ou se você quer saber o que você ainda não sabe, olha, esse aqui é o livro.
é a Bíblia Sagrada. Aqui o Pai ensina as coisas que nós não sabemos ainda, certo? Agora, a Mãe Senhora do Perpétuo Socorro, infelizmente, eu lhe digo, não pode socorrer ninguém. Esse título aí, a Mãe do Perpétuo Socorro, a Mãe Senhora do Perpétuo Socorro, é um título dado à Virgem Maria, não é? A mãe de Jesus, que depois que teve Jesus, ela teve outros filhos e então deixou de ser virgem, mas até Jesus era virgem, não é? Ela é vista pelos fiéis como uma intercessora constante de socorro para a humanidade. E essa devoção nela é centrada numa famosa pintura de estilo bizantino, não é? É o ícone da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é venerado na igreja de Santo Afonso em Roma. E por que ela recebeu esse título aí? Esse título Perpétuo Socorro foi dado a Maria por cristãos em gratidão pela sua atenção contínua, segundo eles, e auxílio à humanidade, significando socorro eterno e constante. Mas a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo, certo? Então, a Mãe Senhora do Perpétuo Socorro não pode lhe socorrer. Agora, como você cantou, ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei, repito, quer aprender? Bíblia Sagrada. Ou ouça alguém pregando o Evangelho, a palavra de Deus. Bom, então vamos responder aí e vamos reagir às falas dele. Ele disse, então, aí, a morte faz parte da vida. Ouça. Sempre em consideração isso, que a morte faz parte da vida. É verdade. Esta é a coisa mais certa que todo ser que está vivo poderá passar. A morte faz parte da vida. A Bíblia descreve a morte como a separação do corpo e do espírito, um estado de não existência para os mortos, mas também uma passagem para a vida eterna, seja no céu com Deus ou em separação eterna dele. A morte, segundo a Bíblia, é consequência do pecado e não fazia parte do plano original de Deus. No entanto, através de Jesus Cristo, a morte é vencida, abrindo caminho para a ressurreição e a vida eterna para aqueles que nele creem. Por exemplo, no trecho de Eclesiastes, número 7, versículo 2, diz que é melhor ir à casa onde há luto do que a uma casa em que há festa. É no período do luto que nós refletimos sobre coisas que realmente importam: a vida, a morte e a eternidade. Quando você vai numa casa que tem festa, as pessoas estão dançando, bebendo, se divertindo. Quem é que está pensando em morte ali? Mas quando você chega numa sala de velório de um cemitério, você percebe que ali há um quebrantamento de coração, há uma contrição de espírito. As pessoas veem aquele ou aquela em cima da pedra e diz: um dia vai ser eu, um dia serei eu. E as pessoas mais racionais começam a pensar sobre a eternidade. Mas vamos continuar com a pergunta que ele fez. Ouça. Como será, enfim, esse instante final, enfim, ainda haverá dor, haverá sofrimento, como evitar, como fazer, o que eu posso fazer agora para que a hora da minha morte seja um momento digno da minha vida, enfim, da minha alegria de viver. Ouviram o que ele perguntou? Haverá dor? Haverá sofrimento? O que posso fazer agora para que o momento da minha morte seja digno da minha vida? Sim, Gilberto Gil, haverá dor para aqueles que partirem para a eternidade sem terem confessado a Cristo como Salvador da sua alma. Não adianta a missa de sétimo dia, não adianta acender velas, encher a beira do caixão de velas, não há purgatório e nem médium nenhum pode mais acessar, não é, a alma que já está do outro lado. Se partiu sem receber a Cristo, a dor é imensa e eterna e se tornará pior após o julgamento do juízo final, onde todos os que não tiveram seus nomes escritos no livro da Bíblia, da vida, conforme diz Apocalipse, serão lançados no lago de fogo para sempre.
Então o que você pode fazer agora é a sua pergunta. O tempo aceitável, conforme 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, é hoje. O que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 2? Vamos ler a palavra de Deus? Está escrita a seguinte expressão: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então você perguntou, o que eu posso fazer agora, não é? Para que o momento da minha morte seja digno. Então agora é receber a Cristo como Salvador da sua alma. É um momento propício para buscar a salvação e a reconciliação com Deus. A passagem bíblica, ela enfatiza que agora é a hora de receber a graça de Deus e não deixá-la passar em vão, certo? Então, essa passagem aqui que eu li agora, de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, eis agora o tempo aceitável, eis aqui e agora o dia da salvação, nos convida a refletir sobre a importância do presente em nossa jornada espiritual. Essa passagem vai nos lembrar que não devemos adiar a busca pela salvação, pois o tempo é limitado e a oportunidade pode não se repetir. O tempo aceitável e o dia da salvação são termos que se referem ao momento em que Deus nos estende a mão, nos oferece a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele e recebermos o seu perdão. Não se trata de um momento lá distante, no futuro longínquo, mas sim do presente, do agora. Portanto, a mensagem é clara: não devemos deixar passar a oportunidade de buscar a salvação e a reconciliação com Deus. O tempo para isso é hoje, é agora. Interessante que você, Gilberto Gil, cantou uma música intitulada Não Tenho Medo da Morte, mas está preocupado com ela, especialmente no auge dos seus 83 anos de vida. E a letra da música diz assim: não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença, diz a letra da música? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor, hein? Ou vontade de mijar. E é verdade. Quando a pessoa tem um infarto, a dor é tão intensa que ela urina. Então você está certo até aí. Vamos lá. Ainda pode haver dor, hein? Ou vontade de mijar. A morte já é depois. Já não haverá ninguém. Você que pensa, vai ter muita gente no depois. Como eu aqui agora pensando sobre o além. Já não haverá o além. O além já será então. Não terei pé nem cabeça, nem fígado nem pulmão. Como poderei ter medo, hein? Se não tenho coração. Querido, você que pensa, pelo trecho da sua música, que morreu, acabou. Lucas capítulo 16. A Bíblia diz na parábola do rico e Lázaro que havia um homem que se vestia de linho puro, não é? De púrpura, vivia regalada esplendidamente. E à porta daquele jazia um mendigo chamado Lázaro. E ele olhava para a mesa do rico e ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães iam lhe lamber as chagas. Mas Lucas 16, eu não vou ler agora, mas já estou aqui verbalizando, diz que o rico morreu e foi sepultado. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Um lugar de descanso, de tranquilidade, de refrigério para a alma. E a Bíblia diz que lá no Hades, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu a Lázaro no seio de Abraão. E ele diz: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo num copo com água e venha refrescar minha língua, porque estou terrivelmente atormentado nesta chama. E o pai Abraão disse: Filho, tiveste em terra muitos bens, olha a oportunidade aí, mas este aqui só sofrimento. Agora tu és atormentado e este está aqui no meu gozo. E além disso existe um abismo entre nós e vós, de modo que os que estão aí não podem passar para cá, nem os que estão aqui passar para aí.
Ah, pai Abraão, mas então manda que Lázaro ressuscite, porque eu tenho 5 irmãos lá e eu não quero que eles venham para cá. Não, lá tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ah, pai Abraão, mas se um morto, né, ressuscitar e falar como é que é aqui, e eles vão acreditar. Não, se eles não acreditam no Moisés que está vivo, quanto menos no morto. Então, aqui está provando que depois da morte física do corpo, a alma continua viva. Vamos para outra fala sua. Como é que eu... Então as minhas preocupações são essas. Como é que eu antecipo hoje, da melhor forma possível, esse momento que vai chegar em algum instante na minha vida? Olha lá, como eu antecipo esse momento que vai chegar, e vai mesmo. Você está com 83 anos, eu estou com 56. Pode ser que eu vá antes de você. Sim, pode ser que uma criança de 10 anos vá antes de nós dois. Mas pela lógica da vida, você está mais perto da morte. E como é que eu antecipo esse momento que vai chegar? Não é? Primeiro, vou repetir aqui mais uma vez, receber Jesus Cristo como Salvador é o caminho para escapar da condenação eterna e alcançar a salvação. Essa salvação é oferecida pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar pelos pecados da humanidade e ressuscitou para a vida eterna. Para aceitar Jesus como Salvador, a pessoa precisa reconhecer que ela é pecadora, confessar seus pecados a Deus e crer que Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou para perdoar os pecados e dar a vida eterna. Essa fé em Jesus é vista como o único meio de escapar da condenação e receber a vida eterna. O ato de aceitar Jesus como Salvador não é apenas um momento, mas é um compromisso contínuo de seguir os seus ensinamentos, viver de acordo com a sua vontade e com o auxílio do Espírito Santo. A salvação é um presente de Deus, concedido pela graça e a fé, e o meio pelo qual se recebe esse presente, certo? Então você pode falar com Deus hoje, conversar com Ele hoje, se arrepender dos seus pecados, das injustiças cometidas por palavras, por pensamentos e por obras. Morrer significa cessar a vida, deixar de existir, de ter consciência. Quando a pessoa é dada como morta, perde-se os sinais vitais, e seu corpo e espírito são separados. Está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus que o deu. Agora, o que a Bíblia diz sobre a morte? Segundo a Bíblia, a morte é a consequência física devido ao pecado originário cometido pelo homem. Essa é a razão na qual morremos, não é? O pecado. Como dito em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus disse assim, não é? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, diz para quem? Para Adão, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. A corrupção cometida pelo homem nos tornou mortais. Com isso, o pecado teve uma consequência universal e todos os seres humanos estão condenados à morte. Quando Adão e Eva pecaram, todos pecaram. O apóstolo Paulo explica diretamente sobre essa condição, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Ele diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Isso é uma realidade muito dura. A morte física acarreta separação do corpo e do espírito. Segundo a Bíblia, o corpo fica neste plano terreno, pó da terra, e a alma retorna ao Criador. Agora, a morte física não é o fim, como você disse na sua música. Após a morte física, existem duas possibilidades: a morte eterna ou a vida eterna. Ambas são consequências das nossas escolhas em vida, certo? Então, morte eterna versus vida eterna. Nascer, viver e morrer. Essa é a trajetória do ser humano.
Desde então, esse era o ciclo da humanidade: nascer, viver e morrer. A Bíblia nos revela que esta ordem foi quebrada por Jesus Cristo. Ele nasceu como homem, esteve condicionado às nossas limitações, foi condenado, morto, mas ressuscitou por meios próprios. E através dessa vitória, a morte que nos aprisionava não faz mais efeito. Ou seja, a condição do velho homem, ou seja, do velho Adão, foi superada por Jesus. Por isso que eu amo Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. O que está escrito em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão toda a vida. Olha que coisa linda, querido, que coisa linda. Então, quando Jesus venceu a morte, todos venceram através dele. Da mesma forma que todos foram condenados à morte por Adão, recebemos a vitória sobre a morte por meio de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele disse assim: eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, via Jesus, recebemos a vida eterna. Com isto, a morte física não é mais o fim. Temos uma eternidade para vivermos com Jesus. Para vencermos a morte, não são necessários obras ou méritos. Recebemos de graça. Basta crermos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus disse lá em João capítulo 11, versículos 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Pelo pecado, nós estávamos condenados à morte eterna, física e espiritual. Mas com Jesus, tivemos acesso à vida eterna e a morte física não mais é suficiente. Enquanto a morte eterna acarreta total e permanente afastamento da presença do Senhor, a vida eterna é justamente a aproximação de Deus. Na morte eterna, não há possibilidade de conversão depois da morte física. Consequentemente, vem a morte espiritual. Então não adianta acender vela, fazer missa de sétimo dia, missa de um mês, sabe? Fazer oração para morto não resolve após a morte física. Agora, já na vida eterna, após a morte física, estaremos para todo sempre em comunhão com Deus. Ambas as condições são imutáveis. Por isso, a escolha que tomamos em vida terá consequência para toda a eternidade. Por isso, não perca tempo. Aceite a Jesus como seu Salvador e desfrute da graça da vida eterna. E isso não é só para Gilberto Gil, é para qualquer pessoa que ainda não tomou a decisão de receber a Cristo como Salvador da sua alma. Mas veja, tem uma música que você cantou que ela chama-se Se Eu Quiser Falar com Deus. E tem um trecho que diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Não, negativo. Jesus é o pão da vida. Para falar com Deus não precisa comer o pão que o diabo amassou, certo? Ainda continua. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas e caminhar. Não, você não precisa subir ao céu para falar com Deus, querido. Quando você recebe a Cristo, você dobra o seu joelho em qualquer lugar. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, além do momento de adoração que você pode ter e render a Deus, para falar com Ele da mesma forma, você pode, aonde estiver, falar com Ele sem precisar subir aos céus, sem precisar comer o pão que o diabo amassou, sem ter que se sentir tristonho ou medonho, certo? E lá no final desta música, você diz assim,
que ao final desta vida vai dar em nada, mas eu acabei de dizer nas minhas palavras há poucos minutos que vai dar em alguma coisa sim, certo? Muito bem, e aí, querido, eu quero te deixar um conselho que está numa própria música sua, que ela é intitulada Andar com Fé. Diz assim: anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, não é isso? Então, querido, a decisão está na sua mão. A fé não costuma falhar mesmo, mas a fé em Cristo, fé no homem, fé no político, fé que vai ganhar na loteria, isso aí tudo falha, mas a fé em Cristo, ela jamais falha, porque a fé, esta fonte que é Cristo, ela é uma fé verdadeira. Amado, se prepare, porque o seu dia vai chegar. E se chegar e você não estiver preparado, triste será o seu fim, mas você tem a oportunidade de ter um final feliz e passar toda a eternidade na presença de Deus.